Oi pessoal, tudo bem? Começando a Alesp Cidadania de hoje aqui na Rede Alesp. O tema por aqui é a aprovação do Marco Legal das Startups. Meus convidados de hoje, Vitor Magnani, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio de São Paulo, e também o Felipe Matos, presidente da Associação Brasileira de Startups. Começando aqui pelo Vitor. Vitor, bem-vindo à Alesp Cidadania, tudo bem com você? Muito obrigado, tudo ótimo, obrigado pela apresentação. Eu aproveito para citar um pouquinho de alguns dados do Conselho de Comércio Eletrônico, que representa 80% desse segmento no país e que tem o Comitê de Startups que tratou, debateu e aprofundou o então Marco Legal das Startups. Obrigado. Perfeito, Vitor. Também agradeço ao Felipe, bem-vindo aqui ao Alesp Cidadania, tudo bem por aí? Eu que agradeço. Olá a todos, para mim é um prazer poder participar aqui com todos, representando a voz das startups aqui, assim como o outro participou conosco nesse processo de construção, junto com várias entidades. A gente buscou representar aí as mais de 6.000 startups associadas no processo de construção do Marco Legal. E o Felipe trouxe um dado muito importante para a gente, né? Mais de 6.000 startups, né? Vitor, como é que foi esse processo também de conversa com essas startups e também o quanto ter, então, esse marco legal das startups é um avanço para o setor? Sem sombra de dúvidas, é um avanço, porque foi o primeiro momento em que a gente teve, dentro de uma proposta legislativa aprovada pela Câmara e pelo Senado, que agora está na fase de sanção presidencial, o tratamento direcionado específico para startups, fruto de um debate de anos que iniciou no Executivo, num grupo de trabalho em que reuniu as principais entidades desse segmento, o encaminhamento do anteprojeto de lei para o Legislativo e o debate nas duas casas com algumas modificações muito importantes que fizeram com que o texto saísse da Câmara, fosse até o Senado e voltasse para a Câmara para a deliberação final. Então, sem sombra de dúvidas, é um grande avanço, porém, algumas questões não foram tratadas no Marco Legal das Startups que a gente vai poder aprofundar aqui melhor no debate. E Felipe, o que muda, ou melhor, quais eram, ou se ainda são, as preocupações das startups justamente para terem esse, não digo reconhecimento talvez, mas que elas se adequem a uma legislação, que as pessoas entendam as funções das startups, esteja regulamentado. Quais eram, então, esses apelos dessas startups? Perfeito. Bom, vale dizer que no Brasil a gente vive ainda num dos países que tem o arcabouço regulatório mais complexo para se empreender, né? Não só falando de startups, mas de empresas de modo geral. E para as startups isso não é diferente e ainda há questões mais específicas. Então, a startup é uma empresa pequena e inovadora que geralmente utiliza a tecnologia para gerar soluções que têm uma alta capacidade de crescimento, né, ou de escalabilidade. E, no geral, para conseguir acessar o mercado, as startups lançam mão de investimento de risco, né? Então, é muito comum que as startups busquem capital de investidores para se estabelecer no mercado e crescer. E esse processo, na legislação brasileira, era sempre muito complicado. Há diversos pontos de insegurança jurídica sobre as responsabilidades dos investidores e dos empreendedores. Existem questões tributárias em relação também ao investimento, que acabam criando desincentivos para que investidores aportem em startups em comparação com outros investimentos que têm um tratamento tributário melhor. Existem questões ainda na relação com o setor público, que o Marco Legal trouxe, onde para que o governo comprasse soluções de startups, havia uma série de barreiras no processo legal e regulatório das compras públicas que dificultava o processo de contratação de soluções inovadoras. Isso também foi tratado no marco. E a gente tem ainda diversas questões que colocam o Brasil muito atrás ainda de diversos outros países do mundo na relação com as startups, em relação a esse marco legal.
especialmente nos pontos de investimento, tributários e também em algumas relações trabalhistas. Agora, Vitor, uma fala interessante aí do Felipe, que ele fala, não só as startups, mas quem quer empreender aqui no Brasil ainda é muito burocrático, né? A gente tem aqui na Alesp o deputado Sérgio Vitor, do Novo, que fala sempre em desburocratização e ajuda ao empreendedor, né? Será que num futuro próximo nós teremos essas amarras desfeitas? A fala é muito importante, porque o empreendedor no Brasil, de fato, tem diversas burocracias que nascem desde o momento da abertura da empresa até o recolhimento dos impostos e o fechamento da empresa. Ainda é muito difícil, inclusive, fechar uma empresa no Brasil. E com as startups não é diferente. Uma pesquisa da Dom Cabral mostrou que 75% das startups morrem no Brasil nos 4 anos iniciais de sua existência. E um dos principais fatores de mortalidade dessas startups que usam tecnologia para escalar os seus negócios é, de fato, adquirir esses consumidores nos seus negócios. O custo de aquisição desses consumidores no universo digital é muito caro, porque eu tenho que trabalhar em escala. Então, resumindo aqui para o público, o telespectador, eu tenho que investir bastante recurso em marketing para atrair esses consumidores. Então, são aquelas propagandas que você coloca muitas vezes ali no YouTube, no Instagram, ou mesmo na sua própria plataforma digital, seu aplicativo, para buscar esses consumidores. E a burocracia inerente, justamente desde o processo ali de entrada das pessoas no quadro societário, não foram tão bem tratadas no marco legal das startups. Então, se a gente for dividir o marco legal em 2 grandes blocos, um bloco que trata de negócios e o outro bloco que trata de pessoas, eu acho que a gente avançou bastante no bloco que trata de negócios, desde o momento de constituição dessa empresa com quadro societário maior, ou seja, permitindo que a gente tenha empresas com diversos sócios, incentivando contratações públicas. Então, a gente pode ter, a partir do marco legal das startups, o poder público como um grande incentivador dessas novas tecnologias, criando licitações e compras públicas mais simplificadas para essas empresas. Então, imagine o benefício que o marco legal das startups não trará, por exemplo, para a saúde com as health techs. Então, a gente tem aqui no Brasil o SUS, que é um sistema incrível de saúde que dá acesso universal para as pessoas e que pode, por meio dessas startups de saúde, oferecer um serviço ainda melhor, adquirindo esses produtos e serviços, o quanto que a gente não pode avançar tendo em vista o marco legal. Porém, quando a gente olha para as pessoas e a gente olha para o que acontece em um âmbito internacional, a gente ainda tem muita dificuldade ainda em segurança jurídica na etapa de contratação. Então, eu vou colocar a seguinte imagem para o público. Se eu sou uma empresa nascente, aí eu estou montando a minha startup aqui com o Felipe, eu preciso trazer as melhores cabeças, os melhores profissionais. E eu tenho essa competição por profissionais com grandes empresas, empresas que já estão consolidadas, bancos já consolidados. Para esse profissional de alto gabarito escolher uma startup, ele precisa ter alguns incentivos. Um dos grandes incentivos utilizados pelas startups ao redor do mundo é o que a gente chama de stock option, que é basicamente você oferecer no futuro para esse profissional a participação no quadro societário das startups, tendo em vista algumas condições, por exemplo, atingimento de metas de crescimento. Então, é muito importante a gente ter clareza disso, porque a gente está no mercado extremamente competitivo em âmbito internacional e que ele é mais intenso no universo digital, porque o meu serviço está prestado ali nas janelas, ofertadas, seja no notebook, seja na tela do celular. Então, eu posso ter profissionais indianos,
profissionais dos Estados Unidos, de outros países, trabalhando aqui para as empresas brasileiras. E se a gente tivesse a segurança jurídica de ter a contratação aqui dos profissionais brasileiros frente a essa concorrência, isso seria incrivelmente bom. Mas mesmo sem essa questão ou outras que a gente possa colocar que o marco legal não tenha contemplado, eu acho que é sim um grande passo aqui para o Brasil, para a gente começar a estruturar temas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, principalmente aquilo que diz respeito à inovação. O marco legal das startups, ele tem um dispositivo que permite a utilização do que a gente chama de sandbox regulatório. Para todo mundo entender o que é sandbox regulatório, é o seguinte: se você tem uma inovação, um novo modelo de negócio, que não encontra guarida, não encontra segurança nas normas que já estão postas no nosso ordenamento, a entidade pública pode autorizar momentaneamente, tendo em vista algum espaço territorial demarcado, o teste dessa nova tecnologia. Então, para aquelas empresas que são disruptivas, que justamente mudam paradigmas na sociedade, ela pode ter, dentro do marco legal das startups, ser sancionado desta forma como ela está na integralidade, a possibilidade de inovar com segurança no Brasil. Agora, aproveitando essa fala do Vitor, Felipe, justamente quando ele fala dessa insegurança, essas questões, qual é a leitura, então, da Associação Brasileira que lida no seu dia a dia com as demandas das startups? Qual seria o melhor caminho? Teria ter sido revisto ou melhor discutido? Até eu pergunto isso para vocês porque nem sempre quem está em casa agora nos assistindo conhece, né, o mundo das startups, conhece pelo nome, mas não a fundo como elas funcionam, né? Então, por favor, gostaria que você falasse sobre essa questão de insegurança primeiro, porque o Vitor trouxe bastante pontos interessantes para a nossa discussão hoje aqui na LESP Cidadania. Bom, existem várias dimensões de insegurança quando a gente pensa nas startups, né? Então, o Vitor trouxe, por exemplo, no caso do sandbox regulatório, as inseguranças em relação às próprias regulações, muitas vezes setoriais. Então, a gente acompanhou, por exemplo, com o surgimento dos aplicativos de transporte com motorista, todas as mudanças, né? Protestos dos taxistas, mudanças nas legislações municipais, mudanças até da natureza de relação de trabalho entre motoristas parceiros e esses aplicativos, só para citar um exemplo, onde essa inovação trazia desafios para a regulação vigente. Isso acontece em vários outros setores. As fintechs, por exemplo, têm trazido inovações no setor financeiro que, às vezes, podem esbarrar em determinadas regulações do sistema financeiro lá do Banco Central. Com o sandbox regulatório, essas instituições, seja o Banco Central ou seja qualquer órgão da administração pública, pode criar um espaço de exceção para permitir o teste de inovações, excepcionalizando algumas regras, justamente para permitir que haja a inovação, que ela aconteça, que ela seja testada e, posteriormente, a regulação vem acompanhar, né? Porque é sempre muito difícil, é quase impossível. A inovação acontece primeiro e a regulação vem depois. Mas quando a regulação vira uma barreira, a gente começa a ter problemas nesse processo. Por isso, o sandbox ajuda. Num outro lado, a gente tem inseguranças jurídicas, tanto no aspecto societário, quanto na relação de investimento entre startups e seus empreendedores, fundadores e fundadoras, e os investidores. Então, do lado da fundação das startups, é muito comum que elas comecem no modelo societário mais simples e mais barato. Normalmente é uma sociedade limitada, algumas startups até começam como um MEI, né, um microempreendedor individual, que depois vira uma limitada, e que lá na frente, quando crescer, normalmente vira uma sociedade anônima. Isso porque eu começo nas estruturas mais simples e baratas e vou complexificando. Acontece que a limitada, por exemplo, ela foi pensada para um tipo de sociedade onde os sócios todos participam da gestão da sociedade, se conhecem, né, tem uma relação ali direta,
E isso não é verdade quando a gente pensa nos investidores, que são sócios que não participam do dia a dia. Sim. E que não têm a responsabilidade direta sobre ações das startups. Isso acaba gerando insegurança, isso faz com que investidores possam vir a ser responsabilizados por atos da startup, o que aumenta o risco para esse investimento. E a forma com que o processo de inclusão e alteração de sócios acontece limitada torna o processo mais difícil. Então, a cada movimento societário, eu preciso registrar uma alteração de contrato social na junta comercial, etc. A sociedade anônima, ela seria mais adequada para as startups, só que ela é mais cara. Ela exige publicações em jornais de grande circulação, ela tem livros de ações que são físicos, e o marco legal, se de fato entrar em vigor conforme foi aprovado, ele simplifica as SAs, tornando a publicação mais simples. Ela passa a poder ser feita online para empresas com faturamento de até 78 milhões, se não me engano, e também dispensa o uso de livros de ação físicos que passam a ser digitais. Além disso, o marco ele deixa muito claro as responsabilidades dos investidores e dos empreendedores, ajudando ali na segurança jurídica para quando há alguma disputa sobre a responsabilização de investidores, sobre possíveis dívidas futuras que a startup vier a ter. Então, a gente tem muitos campos de possível insegurança. O marco tratou vários deles, mas um ponto que não foi tratado é o ponto das stock options, onde hoje ainda existe insegurança jurídica sobre qual é a natureza dessa relação, se é uma natureza de um tipo de remuneração, ou de uma remuneratória, ou seja, de uma natureza trabalhista, ou de uma relação mercantil. Isso tem impactos tributários que acabam dificultando a vida das startups e deixando esse processo mais caro do que deveria e poderia ser. Felipe, aproveitando ainda a sua fala, talvez para que o pessoal que está em casa entenda melhor, o que configura efetivamente que eu vou abrir uma startup ou uma empresa convencional? Todo mundo pode abrir uma startup? Qual que é o limite ali entre um tipo de empresa e outro? Acho que é importante a gente dizer, porque a gente ouve e fala startup, mas efetivamente talvez as pessoas não saibam, né? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é difícil. Ela gerou inúmeras discussões no próprio processo de construção do marco legal, porque uma coisa é o conceito de startup, né? E outra coisa é como é que é essa aplicação do ponto de vista da lei, né, que precisa ser objetiva. Então, de maneira geral, uma startup é uma empresa nascente que utiliza inovação e tecnologia dentro do seu modelo de negócio para ofertar um produto ou serviço inovador que tem alta capacidade de escala, né, de escalabilidade, ou seja, que consegue crescer rapidamente e onde a receita ela pode crescer de uma forma proporcional muito maior do que os custos. Então, para dar um exemplo, né, uma empresa tradicional, vamos pegar uma indústria, uma padaria, por exemplo. Para eu crescer, eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva. Se eu quiser produzir o dobro de pão, eu vou precisar do dobro de maquinários, vou precisar de mais material, contratar mais funcionários. Quando a gente fala de uma startup, pelo fato do uso da tecnologia, em especial a tecnologia digital, eu consigo crescer e atender um volume muito maior de clientes com uma estrutura reduzida. Então, eu posso passar de 100 para 1.000, para 10 mil clientes através da tecnologia sem aumentar muito a minha estrutura, o que dá mais escalabilidade. Agora, do ponto de vista da legislação, para o marco legal, a startup ela tem basicamente dois limites. Um é de tempo de vida, então ela precisa estar registrada há menos de 10 anos. Um outro é de faturamento, ela precisa faturar ou ter faturado até 16 milhões de reais nos últimos 12 meses. E, por fim, ela precisa se autodeclarar startup, né, nos seus atos constitutivos, seja o contrato social ou os contratos de construção da SA, demonstrando que elas utilizam inovação no seu modelo de negócio. Perfeito. E, Vitor, até agora, com a fala de vocês, deu para entender que o marco legal das startups é apenas um primeiro passo de conquistas para as empresas, não é, Vitor?
como, então, também nesse diálogo, a FEComércio se coloca à disposição para esse diálogo novamente e também para que, daqui para frente, a legislação não pare por aqui, porque eu imagino que quando se fala em inovação e afins, se precisa pensar em legislações que vão olhando para o momento, né, Vitor? Exatamente. Então, o primeiro passo que o Comitê de Startups do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio está adotando é reiterar a sanção integral da proposta de marco legal das startups. Tá? O segundo passo vai ser regulamentar a lei. Para todo mundo entender novamente, quando a gente tem uma lei sancionada no Brasil, seja ela em nível federal, estadual, municipal, diversos decretos podem ser publicados regulamentando, ou seja, dizendo por menor como deve ser feita aquela política pública que a norma a lei trouxe. Tá? Além disso, a gente pode ter outras entidades públicas nesses níveis tratando também do assunto em referência ao marco legal. Então, a FEComércio São Paulo reuniu os principais especialistas e empresas atuantes dentro desse segmento para propor já, no segundo momento, após a sanção do marco legal, essas regulamentações e outras normas que possam tratar do assunto. Então, por exemplo, o sandbox regulatório. Como a gente citou aqui, é muito importante que a gente tenha a efetividade desse instrumento para permitir que a inovação seja testada e, a partir desse teste, o poder público poder mensurar benefícios e prejuízos que aquela inovação pode ter, para aí sim pensar numa restrição ou numa regulamentação. Dito isso, a gente pode ter regulamentações desse sandbox regulatório em agências reguladoras. Então, a gente pode ter algo do tipo na Anatel, no Banco Central, como citou o Felipe, a gente pode ter nas agências estaduais de transporte e assim por diante. Além disso, a gente pode ter compras públicas nesses níveis que fazem referência ao marco legal das startups, induzindo também, promovendo, incentivando esse segmento no país. Eu citei o SUS, mas a gente pode ter nos mais diversos segmentos da administração pública. Por exemplo, contratando serviço individual de passageiros via aplicativo para ter uma economia para o erário e assim por diante. Fora isso, a gente pode ter também os seus marcos legais também, que tratam do assunto em referência ao federal, nos estados e municípios, tratando das competências estaduais e municipais dentro desse universo de startups. Então, se a gente está olhando para a mobilidade urbana, que é um tema inerente aos municípios, a gente pode ter também algumas diretrizes gerais que tratam desse universo de startups para a mobilidade urbana, para trânsito de cargas e de passageiros. Esses são apenas alguns exemplos do que a gente pode ter aí nos próximos anos, tendo em vista a sanção do marco legal das startups. Perfeito. Vitor, Felipe, nós vamos para um rápido intervalo aqui no Alesp Cidadania, porque a gente tem muito mais coisa para falar sobre as startups. A gente se vê já já. Voltando com a Alesp Cidadania, falando aqui sobre a aprovação do marco legal das startups, eu converso com o Vitor Magnani, que é presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio, e também com o Felipe Matos, que é o presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu dizia no final do bloco anterior, justamente que a gente ainda tem muita coisa para falar e para contar para quem está em casa. Mas puxando ainda numa fala sua, Vitor, você falou o quanto é importante, por exemplo, para a área da saúde, de serviços de saúde, as startups. Me parece, se eu estiver errada, você me corrige, me parece que nesse último ano aí de pandemia, se falou muito em soluções para esse momento de saúde e outros setores.
O quanto, então, as startups elas podem auxiliar, não só nesse momento de pandemia, com inovação, mas também no depois, né? A gente espera tanto que chegue o pós-pandemia, como que as startups elas mudam esse cenário de serviços? As startups, pela sua natureza, elas já nascem digitais. Então, para o segmento de saúde, a gente pode começar do básico, com a digitalização dos prontuários. Imagine você que hoje, ainda no Brasil, a gente não consegue ainda acessar histórico de dados de pacientes de maneira digital. Isso faz com que aquele momento de troca com o médico, de pergunta e resposta, até o médico entender a sua dor, seja cada vez mais demorado. Então, ele gasta muito tempo em perguntar ali, sendo que ele poderia também acessar um histórico se ele tivesse prontuário eletrônico, até momentos mais complexos. Hoje, a gente já tem a telemedicina autorizada no Brasil, e vejam vocês, a gente precisou de uma pandemia para ter essa autorização. Até então, a telemedicina, para todo mundo entender, não era permitida no Brasil. A partir da pandemia, a gente teve uma autorização que vale apenas no momento da pandemia. E diversas startups surgiram nesse momento para ofertar essa telemedicina, ou seja, da tua casa, cumprindo com as medidas de distanciamento social, você pode ter um atendimento ali inicial de um médico que vai te orientar sobre o que fazer, como proceder, entender os motivos daqueles sintomas. Isso faz com que também, no futuro, se a telemedicina for autorizada de maneira definitiva e regularizada, a gente vai ter o desafogamento, a diminuição de pessoas em pronto-socorros. Diversas pessoas vão até essas unidades de saúde com uma tosse ou um outro sintoma que facilmente poderia ser tratado com a telemedicina, com orientação de um profissional. Por isso que é muito importante a gente incentivar essas startups de saúde, considerando já o sancionamento do marco legal para a gente promover esse segmento, esse polo de saúde, que o Brasil tem condições de ser líder mundial dentro desse segmento, até porque o serviço de saúde é universalizado no país e muito recurso público é destinado a esse segmento. Isso não vale só para as startups, mas vale também para o polo de vacina, de medicamentos, de máscara, de álcool em gel. Tudo isso o Brasil pode ser referência no mundo, tendo em vista esse grande catalisador que é o SUS. E Felipe, nós falamos então dessa questão na pandemia, que talvez para o grande público essa palavra, né, o termo startups, ficou mais próximo. Você, enquanto presidente da associação, o que você tem sentido do mercado e do setor de startups nesse momento de pandemia? Tivemos um crescimento em alguma área, por exemplo, na área de saúde? Em que área da tecnologia as startups têm ainda mais ajudado a vida do cidadão? A gente tem sim visto um crescimento e uma tendência de crescimento cada vez maior das startups de forma geral, e esse crescimento aconteceu inclusive durante a pandemia. O que a gente viu no momento da pandemia foi que a demanda por soluções digitais cresceu, né? O distanciamento social acabou gerando necessidade de usar tecnologia para substituir algumas relações que aconteciam no nosso dia a dia. Isso tanto quando a gente pensa em saúde, como o Vitor trouxe, e também em educação, que é outra área enorme, uma outra área também que tem muito investimento público no Brasil, que pode ter um impacto bastante positivo no uso das startups, como também em setores como eventos, mudou bastante toda a relação de trabalho, né? Então o teletrabalho e a gestão dos funcionários, dos colaboradores, toda a logística de entregas, né, e a cadeia do e-commerce, do comércio eletrônico cresceu muito, né, com sistemas de delivery, o delivery em casa, enfim. Então, em diversos setores, a gente viu um aumento
da presença das startups. E vale dizer que as startups, por definição, são empresas pequenas e ágeis, né? Por serem pequenas, elas conseguem muito facilmente adaptar soluções de acordo com as condições de mercado, né? O grande desafio de uma startup é justamente testar e errar rápido, né? Usar na construção de soluções que funcionem, né? Encontrar um modelo de negócios que seja escalável. Então, num cenário de pandemia que exige uma adaptação muito rápida, as startups elas acabaram sendo favorecidas. Elas estavam em casa, de certa forma, porque estão muito acostumadas a lidar com tecnologia e com trabalho remoto, né? Sempre fizeram isso, porque já são nativas digitais, e a se adaptar rapidamente às condições, né, que são colocadas. Então, muitas startups modificaram suas soluções ou criaram novas soluções, e a gente viu também diversas grandes empresas fazendo parcerias, investimentos e até a aquisição de startups para conseguir responder às necessidades de inovação nesse setor. Então, para dar alguns números, a gente teve, no ano passado, um aumento de quase 20% global em todo o investimento que foi realizado em startups. Quando a gente olha para esse ano de 2021, nos 4 primeiros meses, a gente já teve investimentos equivalentes a quase 70% do que foi 2020. Então, esse crescimento não só se manteve, mas ele está se acelerando. E o volume de startups também cresceu 7% de 2019 para 2020. Esses dados são muito importantes e interessantes para a gente ver o quanto também esse mundo tecnológico de inovação, que a gente tanto está falando aqui, já faz parte do nosso dia a dia. Talvez tenha ficado mais evidenciado nesse momento de pandemia, que se fala mais sobre essas novas alternativas do que antes, não é? E, Vitor, você falava no primeiro bloco sobre competências estaduais. A gente está falando aqui de um projeto de lei complementar, que é um projeto pensando nível federal. Mas e aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, temos já leis referentes a startups de regulamentação e afins aqui, ou é ainda preciso um debate, não só no estado de São Paulo, mas também nos outros estados, para que se tenha, então, essa competência dos estados em regularizar as startups e ter esse diálogo estadual com elas, né? Uhum. Todos os estados podem auxiliar a jornada de uma startup justamente já partindo do pressuposto da desburocratização. Só para vocês terem uma ideia, o comércio eletrônico no país, ele imprime cerca de 16 documentos físicos, ou seja, eu tenho que imprimir, ligar uma impressora, gastar tinta, gastar papel, poluir, para eu sair com um pacote de São Paulo e caminhar com esse pacote até Manaus. Isso é um absurdo, porque gera um paradoxo de ter um comércio eletrônico pujante, crescendo, com a ajuda das startups, que podem ser marketplaces, pode ser uma plataforma que conecte o consumidor com o vendedor, e eu ter que imprimir essas 16 guias por pacote. E essas guias são estaduais. Então, são impostos que o comércio eletrônico precisa pagar, como o ICMS, e para eu passar de um estado para o outro, eu tenho que imprimir a fim de título fiscal. Todos esses documentos poderiam ser digitalizados. Além disso, o estado, especialmente o estado de São Paulo, que concentra o maior número dessas startups e também empresas que estão migrando, passando pela transformação digital, então elas estão sendo imersas na cultura de startups, com métodos ágeis, como disse o Felipe, e outras tantas ferramentas que a gente está utilizando e acaba influenciando outras empresas, grandes empresas, de ter aqui no nosso estado de São Paulo também diretrizes para a gente ajudar essas empresas nesse desenvolvimento. E para cada segmento de startup, a gente tem um tratamento que ajude o empreendedor a dar a segurança jurídica que ele necessita. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, pode optar por investir em startups de segurança. Essas startups de segurança podem crescer
num ambiente mais seguro juridicamente falando, ou seja, ter um arcabouço legal que, além de garantir esses modelos de negócio, estimule esses modelos de negócio, mas também que ajude a promovê-las. Isso, sem sombra de dúvida, seria incrível e melhoraria muito a vida do cidadão de todo o nosso estado. Felipe, vocês da Associação Brasileira de Startups já têm essa conversa, né? E essa parceria, vamos dizer assim, com a FEComércio e justamente com o Comitê de Startups da FEComércio. Como então, não só a associação representando as startups, mas como as startups em si podem ter, então, esse diálogo, essa interlocução, por exemplo, aqui com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o Poder Executivo, o que você imagina e como pode ser essa via de mão dupla, né? Bom, as startups, elas podem e devem, né, buscar esse diálogo com o poder público para buscar desenvolver cada vez mais todo o ecossistema, né, seja nas regulações e nas aplicações e regulamentações, né, das legislações que estão surgindo, e existem diversas formas de fazer isso. Nós, na Associação Brasileira de Startups, reunimos diversas startups que são associadas e temos um trabalho de buscar esse diálogo tanto a nível federal quanto em nível estadual, seja diretamente, seja em parceria com outras entidades, como a própria FEComércio. Então, um dos caminhos é o caminho do associativismo. Existe a AB Startups, existem associações setoriais de startups em setores específicos, e existem os caminhos aí, legislativos, né, de acessar as consultas públicas, produzir materiais. Então, certamente é importante que os empreendedores e as startups que buscam melhorar o ambiente, né, legal e regulatório possam participar desse diálogo para a construção de políticas públicas, né? Meu convite aqui para os empreendedores interessados é que se associem à Associação Brasileira de Startups e busquem participar dos eventos e dos diálogos que a gente vem promovendo para participar dessa construção. Felipe, você falou justamente então dessa interlocução, não é, com o Poder Legislativo, Executivo, porque é essencial nesse momento. Você também dizia sobre as startups que têm essa sua essência do acelerar, né, de ser algo mais rápido, que, vamos dizer assim, né, popularizando o termo, de ser mais rápido que outras empresas. Você acredita que as startups pode ser um meio, quando se pensa em alguma licitação com o poder público, elas podem ajudar o poder público, o administrador público, a acelerar alguns processos dentro da administração que talvez em outro momento seria mais difícil? Por exemplo, você falou, né? Vocês falaram da área de educação, de saúde, que requer todo, não só investimento, mas conhecimento, e me parece que também está na essência das startups ter esse conhecimento aprofundado e qualificado sobre um setor. Existiria e seria viável uma parceria de startups com a administração pública para acelerar algumas coisas em municípios, estados? Sem dúvida. Eu acho que uma das principais características das startups, com o uso da tecnologia em especial, é reduzir ineficiências, né, ou aumentar a eficiência de todo tipo de processo. Então, uma operação, né, que no mundo tradicional, analógico, exige muito tempo, a impressão de 16 documentos, como o Vitor estava dando exemplo aqui no caso de comércio eletrônico, uma série de procedimentos manuais, quando a gente usa a tecnologia, podem ser automatizadas e aceleradas, né? Isso dá mais eficiência, reduz custo e aumenta a qualidade do serviço público, nesse caso, como um todo. E existem diversos setores onde soluções de startups podem ser utilizadas para melhorar a qualidade dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, torná-los mais eficientes, ou seja, tornar o custo desses serviços mais baixo e melhorar a qualidade de maneira geral. Essas soluções, elas vão desde soluções finais, né? O Vitor dava o exemplo de uso de transporte de aplicativo, ao invés de ter uma frota própria para otimizar transporte. A gente pode pensar em soluções específicas para a saúde e para a educação, mas a gente pode pensar também no uso de tecnologias de maneira transversal. Por exemplo, no atendimento ao cidadão,
Se você utiliza tecnologias modernas de atendimento, como chatbots, que tem ali reconhecimento de linguagem natural para responder dúvidas e direcionar o cidadão para determinadas soluções, isso pode ser aplicado em diversas esferas. Então, existe uma gama enorme de soluções onde as startups podem contribuir. Há ainda uma série de desafios para esse processo de contratação. Primeiro, porque as startups são pequenas e são normalmente empresas frágeis por serem pequenas e nem sempre elas conseguem responder a todos os requisitos de um processo de licitação. Então, é preciso adaptar esses processos. Existem questões sobre o próprio formato da licitação, que muitas vezes precisa já exigir de forma detalhada como aquela solução vai ser entregue. E isso não funciona muito bem quando eu vou contratar uma solução que é inovadora, porque aí, por definição, eu não sei a priori como essa solução será. Nisso, o marco legal avança ao criar novos formatos de licitação para a contratação de soluções inovadoras, permitindo, né, que os agentes públicos coloquem o problema e recebam diferentes propostas de solução vindas de startups, que podem ser testadas e, uma vez que funcionem, podem vir a ser implementadas em maior escala. Outro ponto que o marco legal trouxe foi a não responsabilização do gestor público no caso de falha. Porque quando a gente fala de contratação de inovação, a falha ela é natural no processo. Algumas inovações vão funcionar bem, outras não. É preciso testar. E no ordenamento atual, se eu, como um gestor público, faço uma compra de uma solução e essa solução falha, eu posso vir a ser responsabilizado. Então, dentro do processo de compra de inovação, isso foi trabalhado dentro do marco legal. Então, todas essas novas modificações na legislação, junto com o sandbox regulatório e outras estruturas, vão permitir que startups possam fornecer soluções para o governo de uma maneira mais efetiva. Perfeito. Felipe Matos falando com a gente, presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu preciso liberar o Felipe um pouquinho antes de terminar aqui o Alesp Cidadania, porque ele tem uma agenda cheia, né? Mas já agradeço, Felipe, a sua contribuição aqui nessa discussão no Alesp Cidadania e sempre portas abertas aqui da Rede Alesp para a associação, tá bom, Felipe? Eu que agradeço a todos que acompanharam. Espero que a gente possa cada vez mais construir um ambiente, um ecossistema mais saudável para as inovações das startups e melhorar a vida de todo mundo. Obrigado. Obrigada, Felipe. A gente segue aqui no Alesp Cidadania, então, com o Vitor Magnani, ele que é presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio. E, Vitor, justamente essas questões ainda que o Felipe justamente nos apresentou, de licitações, de se regularizar essas questões para que as startups consigam também participar dessas licitações públicas. Como que a FEComércio vê essa questão? E como a FEComércio também pode auxiliar, porque a gente sabe o quanto a FEComércio se debruça em cima do empreendedorismo e para que ele funcione no Estado, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o pontapé inicial são os próprios dados. Como as startups elas já nascem nesse ambiente digital, elas capturam muitos dados ali dos consumidores, dados daquele objeto no qual ela trabalha. E esses dados podem ser utilizados não só para a melhoria do modelo de negócio da própria startup, mas também para o poder público. Você imagina o quão poderoso os dados de uma plataforma que as pessoas utilizam para sair do ponto A e chegar no ponto B, percorrendo pelas ruas. Então, essa plataforma tem, de fato, muitos dados sobre comportamentos de trajetos num trânsito, que podem auxiliar qualquer poder público na hora de redesenhar o viário, promover a sinalização no trânsito e outras tantas medidas de segurança. Então, as startups, elas podem utilizar justamente com esse diálogo em cima de dados e evidências para que a gente tenha não só outras políticas públicas que tratam melhor da vida do cidadão e atinjam o interesse público, mas também que a gente consiga modelar editais de licitação que tenham já na sua estrutura essas especificidades desse universo de startup. Obviamente que isso deve ser feito com a maior transparência do mundo, em cima de todos os dados que a gente conseguir
coletar e estabelecer esse diálogo com o poder público. Outra questão também que nós falamos bastante aqui até o momento no Alesp Cidadania, e você também usou na sua fala, a questão dos investimentos, né? Talvez, se não ficou claro para as pessoas em casa, existe aquele momento que, por exemplo, uma startup, vamos falar assim, está bombando, né? Funcionou muito bem, a inovação deu certo e ela tá funcionando. Existe aquele investidor que, como vocês disseram, não faz parte ali do quadro societário, mas que quer investir naquela startup, fazer ela deslanchar ainda mais. Hoje há uma limitação para esse investidor? Ele pode investir até X% nessa startup. O marco legal, ele traz alguma questão sobre isso? Olha, investidor de fora, você só pode investir nisso ou nesse sentido? Como é que funcionam essas questões burocráticas? Antes disso, é bom colocar que a gente está vivendo uma verdadeira revolução digital. E essa revolução digital está sendo promovida também por um ambiente internacional onde os juros estão muito baixos ou próximo de zero. Então, investidores do mundo inteiro olham para negócios que possam ter um rendimento significativamente maior do que ele pegar esse recurso e investir em valores mobiliários. Isso faz com que o cenário de startup, não só no Brasil, mas no mundo, esteja bastante pujante. Então, diversos investidores estão aportando recursos pequenos, médios e grandes nesse tipo de segmento. Há limitação de investimento? Não há limitação de investimento. O marco legal das startups, ele coloca justamente um limite ali de responsabilidade para esses investidores, que podem ser de diversas espécies. Então, a gente pode ter um investidor anjo, que pode ser o Vitor, pode ser o Felipe, qualquer pessoa pode ser um investidor anjo. Então, como pessoa física, eu estou investindo nessa empresa e aí eu tenho limitações de responsabilidade, o que justamente não pode ocorrer é insegurança jurídica de responsabilizar esse investidor por alguns atos que a startup possa fazer, e também por fundos de investimento. Então, grandes fundos de investimento brasileiros e também internacionais encontram no marco legal das startups um pouco mais de segurança jurídica para estabelecer esse financiamento, esse investimento. E isso é incrível, porque ajuda também, inclusive, aqui no nosso país, a gente aumentar o número desses fundos de investimento que aportam esse recurso em negócios que têm um risco elevado de não dar certo. Uma outra questão, a gente está encaminhando para a reta final aqui do Alesp Cidadania, Vitor. Você é presidente do Conselho de Comércio Eletrônico. A gente está falando de startups, mas assim, rapidamente, o comércio eletrônico bombou nessa pandemia, né? O comércio eletrônico já vinha num crescimento bastante acentuado, a gente crescia pelo menos 2 dígitos ao mês, só que a pandemia intensificou esse processo. Mesmo com a intensificação desse processo, o aumento do comércio eletrônico, isso não significa que o Brasil atingiu todo o seu potencial ou mesmo chegou próximo de países que têm uma penetração do comércio eletrônico razoavelmente grande. Então, para deixar claro, a gente tinha 6% de todo o varejo do Brasil dentro do comércio eletrônico antes da pandemia, e durante a pandemia a gente teve um aumento de 47% do faturamento desse comércio eletrônico. Ao final de 2021, as estimativas apontam que a gente vai pelo menos dobrar essa penetração do comércio eletrônico. E mesmo que a gente chegue a 2% de todo o varejo dentro desse comércio eletrônico, ainda é muito pouco quando a gente compara com Estados Unidos, China, com taxas de penetração de 40%, 50%, 60% desse comércio eletrônico. Mas cabe aqui um grande destaque. Embora a gente tenha muitos empreendedores que migraram para esse universo digital, seja num aplicativo, seja num site ou venda por rede social, isso não quer dizer que esses empreendedores vão se manter
nessas tecnologias vendendo. Isso porque a gente fez esse processo de entrada de maneira muito rápida e muitos empreendedores não têm ainda conhecimento, não só sobre como funcionam essas tecnologias, mas principalmente sobre as adaptações necessárias à operação de cada negócio. Dito de outra forma, um empreendedor que vendia calçado na rua, aqui do nosso estado, quando ele entrou para o digital, ele teve que adaptar a embalagem, ele teve que adaptar a comunicação dele, ele teve que tirar uma boa foto do produto, Sim. Enfim, ele teve que fazer diversas questões ali dentro da operação para fazer com que o negócio desse certo e crescesse nesse ambiente. É por isso que a gente se esforça bastante como federação de passar todo o conhecimento necessário para esse empreendedor navegar nesses mares digitais. Perfeito. Essa questão do comércio eletrônico a gente vai abordar em um outro momento aqui na Rede Alesp. Já deixo o convite para você, Vitor, para a gente falar sobre isso. E agradeço também, então, hoje a sua contribuição aqui ao Alesp Cidadania. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você que está em casa já sabe, né? Para rever esse programa, corre lá no nosso canal do YouTube. Fica agora com a programação da Rede Alesp. Tchau.